Bem, nós vamos meditar em Mateus 17, apenas nos versos 14 até o 23. Vocês que encontraram o texto bíblico, digam amém. Todo mundo encontrou. Vamos ler, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Nós vamos então meditar nessa noite, baseados nesse texto, sobre o tema: leve seus problemas a Jesus. Vamos orar antes de nós então meditarmos nesse texto da palavra de Deus mais uma vez. Pai Santo, aqui nós estamos na tua casa nesta noite para meditarmos na tua palavra. Isso faz parte do culto que nós oferecemos a ti nesta noite. Essa meditação, essa reflexão de tudo aquilo que o Senhor nos legou nas Escrituras. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, ele possa iluminar o nosso entendimento e nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Aquilo que o Senhor quer que nós apliquemos nas nossas vidas. Aquilo que precisa ser melhorado nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Concede graça ao teu povo que está reunido nesta noite. E repreenda toda e qualquer oposição maligna, toda força espiritual que se coloque em nós e aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Bem, irmãos, eu sei que todos vocês que aqui estão, tiveram ou terão problemas. Talvez as três coisas ao mesmo tempo, né? Talvez a maioria de vocês, se não todos, já tiveram problemas, estão tendo problemas, e eu digo que vocês ainda vão ter que enfrentar outros problemas enquanto vocês estiverem nesse mundo. Mas esta passagem nos encoraja, Deus através dela nos encoraja a não ficar administrando os nossos problemas sozinhos. A palavra de Deus nos encoraja nesta noite a levar os problemas que nós temos, os problemas que estão diante de nós, a Jesus. Ele é a pessoa certa para tratar dos nossos problemas. Amém? Então, se você chegou a essa casa de Deus com um problema ou com vários problemas, a palavra direta de Deus a você é: leve estes problemas a Jesus. Deposite-os aos pés de Jesus, para que Ele haja, para que Ele intervenha e para que Ele faça algo que você jamais vai conseguir fazer por você mesmo ou por você mesma.
Como vocês perceberam, eu sei que a nossa igreja fez a leitura desse texto nessa semana, porque nós estamos lendo o Novo Testamento e começamos, claro, por Mateus. Essa é a história de um menino que era filho único e que sofria com a opressão e com a possessão maligna. E claro, o pai dele sofria junto com ele, porque ele buscava meios de curá-lo, de resolver aquele problema, de virar aquela página na vida deles. Essa história que a gente está meditando hoje à noite, também foi registrada nos evangelhos de Marcos e de Lucas. E esse episódio, ele aconteceu, segundo Lucas, o doutor Lucas, o evangelista, no dia seguinte ao dia da transfiguração do Senhor Jesus Cristo no monte. Quem aqui já leu os evangelhos sabe que o Senhor tomou para si Pedro, Tiago e João, subiu a um monte e ali a glória de Deus se manifestou. E foram somente aqueles 3 discípulos que presenciaram, que testemunharam aquele momento. Pois bem, essa situação que nós estamos meditando aqui aconteceu no dia seguinte àquele evento incrível, aquele evento maravilhoso. E o que eu quero dizer a vocês, baseado nesse texto, é que esse acontecimento histórico, porque sem dúvida ele aconteceu, ele é um encorajamento para que nós levemos os nossos problemas de maior ou de menor monta a Jesus. Eu quero repetir aqui, nós não fomos criados para ficar administrando problemas independente de Deus. Nós precisamos aprender a levar a Deus, a levar a Jesus, os nossos problemas, sejam eles quais forem. Tudo que produz em nós algum tipo de desespero, deve ser levado a Deus, com fé. E eu quero admitir aqui que eu já enfrentei, e às vezes enfrento problemas que fazem o meu coração ficar agitado, que fazem com que eu fique inquieto. E muitas vezes nós somos tomados em alguma medida de desespero. Precisamos levar esses problemas em fé a Deus. A fé no Senhor Jesus Cristo, que é poderosa para romper com cadeias malignas. Porque às vezes os problemas com os quais nós estamos lidando, eles são problemas tipicamente espirituais. São problemas que têm o dedo do diabo, que têm o dedo do maligno. Portanto, nós precisamos levar a Deus. Essa mesma fé é poderosa para nos levar a uma acomodação aos pés de Jesus. Em descanso, descansando a mente, descansando o coração na presença de Deus. Muitas vezes na nossa vida, tudo que nós precisamos saber é que Deus está cuidando daquela situação. E que é somente assim que nós vamos conseguir fazer sossegar a nossa alma, o nosso coração, aos pés dele, à sombra da cruz e com a certeza de que a vitória final virá. Essa é a nossa convicção. Então, olhando aí para o versículo 14, olhe na sua Bíblia, eu peço que todos preservem as Bíblias abertas, e olhando para essa situação em que esse pai traz o seu filho a Jesus, traz essa situação a Jesus, eu pergunto a vocês, quantas vezes você teve que lidar com o desespero na sua vida? Estava dizendo ontem aqui no casamento do Pedro e da Jucicleia, que os crentes em Cristo Jesus, eles não são pessoas que vivem nas nuvens. Nós não somos pessoas que estamos aí voando, né, a 2, 3 metros de altura, sem contato com a realidade, sem contato com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não. Nós muitas vezes nos angustiamos, nós muitas vezes nos sentimos abatidos, às vezes é um abatimento que nos coloca no pó, que nos deixa realmente muito tristes. E
Esta era a situação desse pai, desse homem que se chegou a Jesus. Ele estava desesperado. Nós podemos dizer que aquele homem estava abalado com o problema do filho. Isso é familiar a você, que é pai ou que é mãe? Você já passou ou está passando por uma situação em que você sente um abalo interior pela condição em que o seu filho ou a sua filha se encontra? Então você consegue se identificar com o homem desse texto, esse homem que se aproximou de Jesus. Segundo Marcos, João Marcos, que redigiu, cheio do Espírito Santo, o Evangelho de Marcos, parece que houve uma discussão calorosa que envolveu os discípulos, envolveu os mestres da lei e envolveu a multidão acerca do menino possesso. E parece que estavam ali no meio dessa discussão 9 dos 12 discípulos, porque 3 tinham subido com Jesus, eles provavelmente estavam voltando com Jesus. E Jesus, chegando, percebeu o atrito, percebeu o problema que estava em andamento e ele logo procurou se inteirar, segundo o evangelista Marcos, do que estava acontecendo. E foi nesse momento de discussão, de muito arrazoamento acalorado, que o pai se aproximou de Jesus. Ele se aproximou do Senhor, aquele que tinha e aquele que continua tendo o poder para nos ajudar nas tragédias da vida. Glória a Deus por isso. Jesus tinha e Jesus continua tendo o poder para nos ajudar nas situações mais difíceis que essa existência sobre a face da terra pode nos trazer. Muitas vezes, os seus problemas, ou os nossos problemas, eles continuam sem tratamento, porque eles não são objetivamente levados a Jesus. E eu quero dizer, e vou dizer novamente daqui a pouco, nós precisamos aprender a levar objetivamente os problemas que afligem a nossa alma, o nosso coração, a Jesus. Que problemas são esses? Se eu fosse ouvir cada um de vocês aqui, se nós tivéssemos tempo, eles seriam muitos, seriam variados, seriam multifacetados. Todavia, as raízes comuns da maioria dos nossos problemas estão relacionadas ao pecado. Muitas vezes estão relacionadas ao oportunismo maligno, porque Satanás ele é oportunista. Se ele vê que a porta está meio aberta, ele entra. Se ele vê que existe uma brecha, ele entra. Eu repito, o diabo é oportunista. Quando a gente lê essa mesma passagem no Evangelho de Marcos, a gente descobre que aquele pai que se aproximou de Jesus, ele aproximou do Senhor até com uma certa medida de ignorância e também de incredulidade. Marcos nos diz que ele disse o seguinte: Jesus, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus interpelou ele e disse assim: se podes? Tudo é possível àquele que crê. Mas foi a maneira como aquele homem se encontrava que o levou, inclusive, àquele estado de incredulidade, de ignorância, provavelmente. Mas com incredulidade e tudo, ele se aproximou de Jesus. Muita gente acaba acumulando pensamentos negativos, acaba acumulando, sentimentos, inclusive de incredulidade, e não se aproxima de Jesus. Não é isso que nós devemos fazer. Seja com incredulidade, seja com ignorância, com qualquer outro problema, nós devemos ir a Jesus. Nós devemos ir até Ele. Então, a gente percebe aqui que, quando a gente lê todo o texto, que a incredulidade não foi um problema exclusivo dos discípulos que estavam discutindo sobre o que deveria ser feito com aquele menino que continuava possesso.
A incredulidade, até um certo ponto, era um problema também do pai. E eu sei que pais e mães que estão tentando ajudar os filhos, tenta de uma forma, tenta de outra, tenta de uma terceira forma e não consegue, eles vão ficando céticos, eles vão ficando cansados e muitas vezes vão ficando incrédulos. A palavra de Deus para vocês, pais e mães, é: não desanimem, não permaneçam céticos, não permitam que a incredulidade deixe que vocês fiquem paralisados e não apresentem a Jesus de maneira qualitativa o que vocês estão vivendo, o que vocês estão sofrendo. Mas, quando a gente lê o texto, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, a gente percebe que parece que houve uma mudança quando Jesus o interpelou, quando Jesus o confrontou. Aquele homem, cansado do problema que ele estava vivenciando com seu filho, ele desejou crer. Aliás, ele disse a Jesus: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele pediu essa ajuda. Eu creio que alguns de nós precisam orar assim. Às vezes, a incredulidade, para não dizer todas as vezes, ela só é vencida com a ajuda de Deus. Mas se nós temos consciência disso, nós podemos orar. E podemos pedir como esse homem: me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu estou incrédulo. Eu não consigo mais acreditar que esse homem pode mudar, que essa mulher pode mudar, que meu filho pode mudar, que minha filha pode mudar. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Amém? E em nosso texto, parece que depois que ele pediu essa ajuda a Jesus, nós lemos que ele se ajoelhou. Nós lemos que aquele homem desesperado se humilhou diante do Senhor. Eu gostaria de encorajar todos vocês que estão aqui, incluindo a mim mesmo, para fazermos a mesma coisa nessa noite. Para nos humilharmos com fé diante de Jesus, crendo que Ele é poderoso para agir, Ele é poderoso para intervir. Deus já cuidou de outras causas na sua vida, ou eu estou enganado? Quantas vezes vocês clamaram a Deus? Eu clamei a Deus e Deus respondeu. Ele foi fiel, Ele pode intervir novamente. Ele pode fazer isso. Então você olha no versículo 15 e no versículo 16, nós vemos que aquele homem passou a expor o problema dele a Deus na pessoa de Jesus. E essa é uma lição fundamental que a gente aprende nessa passagem e que deve ser praticada ao longo da nossa vida cristã. Nós precisamos aprender a expor os nossos problemas a Deus. Aí alguém pode perguntar assim: mas pastor, meu Deus já não sabe de tudo? Sim, Ele sabe de tudo. Mas a atitude de abrir o nosso coração a Deus parece que o agrada. Essa atitude de você contar para Deus, às vezes em detalhes, o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, parece que mexe com o coração de Deus. E é por isso que nós podemos, e eu penso, devemos nos dedicar mais e mais à oração e a colocar diante dEle as nossas questões. É o Senhor Deus quem diz, como nós lemos lá no profeta Isaías: vinde, pois, e arrazoemos. Em outras palavras, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Com isso, irmãos, nessa noite, nós devemos entender que detalhar os nossos problemas a Deus, tanto agrada o Senhor, quanto higieniza a nossa mente. Higieniza a nossa alma. Pelo menos é assim que eu me sinto. Às vezes eu estou lá dentro de casa angustiado. Está acontecendo alguma coisa da minha família, está acontecendo alguma coisa aqui na igreja, e essa angústia vai crescendo e crescendo, e eu penso: eu não posso fazer outra coisa que não ir para o quarto e orar, ou aqui na sala, só está eu e Rosânia, e clamar a Deus, ou chamar a Rosânia para nós podermos orar e clamar a Deus. Quando nós terminamos aquele momento de clamor a Deus,
Eu não tenho nenhuma notícia que os problemas foram resolvidos, mas o meu coração fica descansado. Eu fico em paz, porque eu detalhei na presença de Deus. E o meu rosto, que já estava franzido, de tanta angústia, eu sinto que a expressão do meu rosto muda naquele momento. Por quê? Eu detalhei os problemas a Deus. Eu coloquei, a minha alma foi higienizada, ficou limpa. Eu consegui entregar nas mãos de Deus. E foi nesse espírito que aquele pai primeiro pediu a Jesus misericórdia para seu filho, e creio também pediu misericórdia para ele mesmo, porque todo pai que ama sofre quando vê o seu filho sofrendo. Eu sofro quando vejo meus filhos sofrendo. Eu sofro quando vejo vocês sofrendo. Principalmente quando a gente não tem uma solução imediata, não é? Porque se alguém pede para você assim, desliga aquela luz, você vai lá no interruptor e desliga a luz, ótimo, resolveu o problema, eu servi o meu irmão, eu servi alguém da minha família. Mas quando o problema é complexo, e nessa vida nós temos que lidar com muitos problemas complexos, que não é só desligar ou ligar o interruptor. Então, irmãos, a gente sofre. Assim como aquele pai sofreu vendo o sofrimento do seu filho. Ele estava em miséria por causa da miséria em que seu filho se encontrava. Eu pergunto para vocês que estão aqui, tem alguém que você ama que não está bem? Tem alguém que você ama que não está bem espiritualmente, está longe de Deus, está longe de Jesus? Minha palavra para você, ore a Deus por essa pessoa todos os dias, enquanto houver fôlego nos seus pulmões. Ore a Deus todos os dias por essa pessoa. Todos os dias. Diga para você mesmo, eu sou intercessor do meu filho, da minha filha. Eu sou o intercessor. Não deixe de orar. Não deixe de clamar a Deus por essa pessoa que você ama, que você quer bem. Depois, ele expôs a Jesus os detalhes acerca da natureza do problema dele. Vocês acompanharam aí na Escritura? Segundo Marcos, o próprio Jesus perguntou sobre o histórico do problema. Jesus perguntou assim, há quanto tempo ele está assim? De novo eu digo para vocês, Jesus não sabia? Claro que ele sabia, mas ele quer dialogar, ele quer conversar, ele quer ouvir a nossa voz. Por isso, você não pode abrir mão da sua vida de oração. Pare de ficar olhando as redes sociais, pare de gastar o seu tempo precioso vendo mensagens e mais mensagens e mais mensagens ininterruptamente. Pare tempo para Deus. Descubra como a sua vida vai mudar. E como você pode experimentar coisas absolutamente novas. Então vejam como é que ele colocou para Jesus. Primeiro, ele colocou o histórico e a possível causa do problema. Ele disse, olha, desde a infância, meu filho sofre com isso. E ele disse, olha, ele sofre com ataques malignos. E o pai deu a entender que ele sofria ataques malignos, não é? Que afetavam tanto a alma quanto o corpo. Não era só físico, era também algo de natureza espiritual. E se era espiritual e era físico, afetava também o emocional. Então afetava corpo, alma e espírito. De forma que o sofrimento era muito intenso. Ele disse a Jesus dos sintomas que, como consequência daquele mal, o demônio, o espírito imundo, o impedia de falar. Jogava aquele menino no chão, segundo Marcos, e ele caía tanto na água quanto no fogo. E os sintomas que aquele menino produzia, e que todo mundo via, incluíam espumar pela boca, ranger os dentes, e uma rigidez no tônus muscular. Ele estava rígido. Ou seja,
como ele caía na água, no fogo, o que os evangelistas estão querendo dizer é o seguinte: não tinha lugar seguro para ele. Todo lugar era perigoso para aquele menino. Sem dúvida, Jesus e o Evangelho não nos deixa dúvidas de que o problema era possessão maligna, mas era uma possessão que gerava uma convulsão, uma espécie de crise epilética, segundo Lucas. Agora, aquele pai também disse a Jesus o que ele havia feito para tentar resolver o problema. O que ele fez? Nós não sabemos de tudo que ele fez. Nós sabemos dos últimos acontecimentos que os evangelhos nos contam. Ele levou o menino aos discípulos de Jesus. Os discípulos, provavelmente os 9, conseguiram ajudar o menino? Não conseguiram, eles fracassaram. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles tinham sido bem-sucedidos pouco tempo antes. Quando Jesus os enviou, eles repeliram os demônios, repreendiam os demônios saíam. Mas quando esse menino chegou possesso de espírito imundo, eles não conseguiram ajudar o menino de forma nenhuma. É triste a gente reconhecer que muitas vezes os discípulos de Jesus Cristo, eles falham. É triste a gente admitir que nós falhamos muitas vezes para realizar algo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Mas nós não devemos desanimar. Porque se nós falhamos, se os discípulos de Jesus, que são pecadores arrependidos, isso é a marca que nós carregamos enquanto nós estivermos nesse mundo, nós devemos levar o problema pessoalmente a Jesus. Amém? Algum servo de Deus falhou, algum servo de Deus não conseguiu realizar aquilo que precisava ser feito, leve o problema você a Jesus. Coloque-o diante de Jesus. Se o pai tivesse desfalecido, tivesse desanimado, tivesse ido embora para casa, o menino não teria sido curado, não teria sido liberto, mas o pai ainda encontrou forças para recorrer a Jesus, para se aproximar de Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, o menino foi liberto. Ele foi curado das convulsões, das crises epiléticas. O Senhor atuou miraculosamente, sobrenaturalmente na vida dele, como Ele atua na nossa. Agora, irmãos, uma pergunta surge, e de tempos em tempos, eu converso com irmãos, e é uma dúvida recorrente, não é, que a gente faz. Por que é que o maligno, muitas vezes, prevalece na vida de algumas pessoas? Eu creio que isso está claro aí no versículo 17, no 19, no 20 e no 21, para você poder conferir. Por que que o maligno, às vezes, tem um domínio triunfante sobre algumas pessoas? E Jesus mesmo vai nos esclarecer por quê. Em primeiro lugar, por causa da incredulidade. E a incredulidade, como os irmãos sabem, é sinônimo de ausência de fé. Ausência de fé em Deus, ausência de fé no poder de Deus. As pessoas que são incrédulas são pessoas que colocam limites para o que Deus pode fazer para o louvor da sua glória. Porque Deus pode fazer qualquer coisa para o louvor da sua glória. E nós não podemos querer colocar limites para o que Deus pode realizar. Eu notei, eu não sei se vocês notaram nas leituras bíblicas que vocês têm feito ao longo dos anos, especialmente os irmãos que já caminham com o Senhor há mais tempo, que parece-me que a incredulidade era uma atitude que incomodava muito a Jesus. E esse texto é uma prova viva disso. Jesus se incomoda muito com a incredulidade das pessoas. Tanto em Mateus, como no Evangelho de Marcos, nós o vemos expressar da seguinte forma. Olha aí na sua Bíblia. Até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Ora, ele estava falando com os discípulos. E provavelmente com outras pessoas que estavam ali. Era um grupo muito íntimo. Então, a incredulidade, a ausência de fé,
ela é uma explicação para a contínua operação do maligno na vida de algumas pessoas. Em segundo lugar, Jesus nos diz que outra causa é a perversidade das pessoas. O que significa perversidade? Significa maldades conscientes que são perpetuadas, que são replicadas. Então você está vendo uma pessoa fazendo uma coisa errada hoje, aí você vê essa pessoa fazendo a coisa errada semana que vem, a mesma coisa, e depois ele repete a mesma coisa e vai repetindo. Essa pessoa é perversa. Porque replica a maldade de forma consciente. O tipo de perversidade que o Senhor Jesus Cristo está denunciando aqui é aquele que se opõe, é aquele que conspira contra o propósito de Deus de salvar vidas. Quando você se torna um obstáculo para a salvação de uma pessoa, você está agindo perversamente. E você precisa entender nessa noite que isso entristece o coração de Deus e que isso o incomoda. A perversidade ela também se manifesta quando as pessoas estão laborando para que outras pessoas se desviem do caminho de Deus. Porque às vezes você tem uma pessoa que está andando com Deus ali, está dando os primeiros passos e de repente tem uma pessoa que está ali operando para fazer com que ela se desvie da fé. Isso também pode ser qualificado como perversidade. Pois bem, pessoas que vivem na perversidade vão ter dificuldade para ajudar os seus queridos a romperem com o maligno. O maligno vai continuar prevalecendo na vida dessas pessoas. Em terceiro lugar, Jesus nos diz, de forma complementar, que outra razão para a prevalência do maligno na vida das pessoas é a pequena fé. Então nós precisamos entender que uma coisa é incredulidade, outra coisa é a pequena fé. Uma coisa é a ausência de fé, outra coisa é uma pessoa que tem uma fé muito insignificante, digamos. É uma fé muito pequena. Nós precisamos admitir aqui que a fé, ela já é uma realidade na vida de muitas pessoas. Mas o que tudo indica, muita gente convive com uma fé em Deus, que nós podemos dizer que ela é subdesenvolvida. É uma fé que é raquítica, que é limitada, que envolve muita timidez para crer em Deus, para crer no poder de Deus, para dizer, eu creio em Deus. Eu estou vivendo essa situação na minha vida, na minha família, mas eu creio que Deus pode agir, que Deus pode realizar uma grande reviravolta na vida dessa pessoa. Irmãos, nós somos um povo de fé. Nós não podemos abandonar essa marca que nós temos. Nós precisamos ser conhecidos como um povo de fé. Eu deduzo aqui junto com vocês nessa noite que a fé dos discípulos ela era realmente, àquela altura, porque depois Deus fez a obra na vida deles, microscópica. Porque Jesus disse a eles, olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe seria impossível. Então, a fé deles devia ser microscópica. Esse é o caso de muita gente. E por isso as pessoas têm dificuldade para lidar com o maligno, e com as hostes espirituais da maldade que estão atuando e aprisionando as pessoas, e mantendo algumas, inclusive, em cadeias. Mas existe uma outra razão para a incapacidade de lidar com o maligno, e o que faz com que o maligno prevaleça, é a falta de uma vida de consagração a Deus. Irmãos, nós consagramos a nossa vida a Deus, quando nós lhe entregamos tudo que nós somos e tudo que nós temos. Quando nós gastamos o nosso tempo, como eu disse agora há pouco, com Ele em oração. Ora, se Deus é importante para você, por que você não gasta tempo com Ele? Quando nós gastamos o nosso tempo
meditando nas Escrituras, tendo comunhão com o povo de Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa noite, quando nós separamos períodos na nossa vida para jejuar, sim, para abrir mão de alimento, para estar na presença de Deus. Então, aqui é como se Jesus dissesse: vocês não podem enfrentar o maligno, o diabo, os demônios, autoconfiantes. Vocês não podem enfrentar os demônios de nariz empinado. Vocês precisam de mim. Vocês precisam se humilhar o ego de vocês. Um ego que os irmãos vão concordar, o nosso ego, enquanto nós estamos aqui, ele é adoecido. E ele precisa ser tratado. Essa atitude humilde diante de Deus, na presença de Deus, em total dependência dEle e na intimidade com Ele, pode nos tornar fortes e poderosos para enfrentar o diabo. Ela pode nos qualificar, pela graça de Deus, para o enfrentamento com as hostes espirituais da maldade que estão fortemente atuando nesse mundo. Amém? Eu penso que Deus deseja que todos nós, como membros dessa igreja, estejamos preparados para fazer esse tipo de enfrentamento. Agora, irmãos, a vitória contra os demônios, ela não é tudo. Nós já aprendemos aqui sobre como nós devemos fazer o enfrentamento espiritual frente às ofensivas do maligno. E aqui eu reconheço que, de novo, que muitas pessoas têm dificuldades, têm dúvidas para lidar com as forças espirituais das trevas, com os demônios. Observem como é que Jesus lidou com aquele demônio. Olhem aí na Bíblia de vocês. Vejam o que ele fez. Mateus nos diz que ele simplesmente repreendeu o demônio. No Evangelho de Marcos, nós lemos que Jesus disse o seguinte: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E quando Jesus emitiu essas palavras, aquele menino, aquele garoto, ele foi curado. No Evangelho de Lucas nós lemos um outro recorte daquela realidade, porque Lucas vai nos dizer que quando o menino vinha vindo, provavelmente trazido pelo pai até Jesus, o demônio tomou. Ele ficou possesso naquele momento. E por causa da possessão, ele foi lançado por terra em convulsão. E Marcos nos diz que aquele espírito gritou, se agitou e depois saiu dele. Essa é a descrição que nós temos da obra de libertação que o Senhor Jesus operou na vida daquele menino. Nós sabemos que nem todas as enfermidades são um resultado da possessão maligna, mas essa foi. E muitas vezes, mesmo hoje em dia, há muitas enfermidades, há muitos problemas crônicos que algumas pessoas estão enfrentando, que são resultado direto de obra demoníaca, de obra maligna. E para nós, eu penso que olhando para o contexto das Escrituras, há apenas um caminho. Qual é o caminho que nós devemos adotar frente às hostes espirituais da maldade? Eu penso que é o caminho da resistência. Porque Tiago nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós lemos a biografia de Martinho Lutero. Nós vamos ver que muito pouco, quando ele estava ali num processo de conversão, que Deus estava trabalhando na vida dele, ele enfrentou demônios. Havia uma luta espiritual muito grande em torno de Lutero. E tem muitos momentos na sua vida em que, eu não vou dizer que apenas um demônio luta contra você, contra a sua família. Eu diria que são muitos que vão lutar para destruir a sua vida e destruir a sua família. E você precisa se posicionar. E você precisa, em nome de Jesus, dizer: demônio, eu te resisto em nome de Jesus. Demônio que está oprimindo minha filha, que está oprimindo meu filho, está oprimindo meu esposo, minha esposa. Eu te repreendo em nome de Jesus.
essa resistência, ela precisa acontecer. E Jesus repreende o demônio e ele nos liberta. Agora, quando a gente lê em Lucas 9, versículo 43, Lucas contando essa história, nós vemos que a multidão ficou atônita em face à grandeza de Deus. O texto nos diz que eles ficaram maravilhados com tudo o que Jesus fazia. Vocês conseguem imaginar a cena? Porque o menino já tinha sido curado. Se eu estivesse lá, eu também ficaria maravilhado. Como fico quando leio esse texto? Quando a gente relê esse texto, não é? Mas eles precisavam ainda saber que o fundamento para a salvação de Deus em Cristo estava radicado, enraizado na cruz. Isso eles precisavam saber. Eles não deveriam ficar absortos, maravilhados apenas pelo poder surpreendente que Jesus exibia aqui e ali. Ele tinha acabado de exibir o poder dele libertando aquele menino possesso de espírito imundo. Jesus fala com aquelas pessoas dizendo que o preço do pecado precisava ser pago e Jesus veio para pagá-lo na cruz. Eles precisavam saber que Jesus iria ser morto, seria preso, seria maltratado, seria morto e depois ressuscitaria. Agora, Lucas nos diz que os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Porque eles estavam maravilhados com o que tinha acabado de acontecer. Como é que Jesus muda de assunto assim para falar da cruz, para falar que ele seria preso, que ele seria morto e que depois ressuscitaria? E Lucas nos diz que era-lhes encoberto para que não entendessem e tinham receio de perguntar-lhe a respeito. Já o nosso texto de meditação nessa noite nos diz apenas, em Mateus, que eles ficaram cheios de tristeza. Que coisa, não é? Poucos instantes eles estavam maravilhados, mas agora eles estavam tristes com tudo aquilo que Jesus havia dito. Eles saíram do êxtase para um estado de grande tristeza. Os discípulos estavam aprendendo algo muito importante, irmãos. Eles estavam aprendendo que o caminho para a glória passa pela cruz. Essa era uma lição que eles não deveriam esquecer em nenhum momento. Muitos de nós hoje temos a mesma reação que os discípulos tiveram quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós achamos difícil quando a gente lê que Jesus nos diz que nós devemos tomar a nossa cruz para poder segui-lo. A gente acha isso complicado. Mas o problema da nossa dificuldade é que nós olhamos apenas para um lado da mensagem do Evangelho. Nós olhamos apenas para a cruz. E nós nos esquecemos que Jesus disse da ressurreição. Os discípulos ficaram tristes, porque só pensaram na cruz. Eles não pensaram na ressurreição. E eu gostaria de dizer a vocês, e eu estou quase concluindo, que assim como a cruz era inevitável para o Senhor Jesus Cristo, ela o é para todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. E é por isso que nós precisamos dizer às nossas almas constantemente o que o Salmo nos ensina, que o choro pode durar, mas a alegria vem. Teve um momento que Jesus estava lá no sepulcro, e os discípulos estavam muito tristes, mas logo, na manhã do terceiro dia, ele ressurgiu. Ele venceu a morte, ele se levantou. Amém? Então eu quero concluir aqui aplicando a todos nós, e nós vamos orar, e vamos nos colocar diante de Deus para reagirmos a essa palavra. Em primeiro lugar, apresente seu problema, apresente a sua dor e a sua angústia a Jesus. Não perca tempo. Apresente. É um problema? Apresente. É 10? Apresente. É 20? Apresente. É 100? Apresente. Se necessário, escreva, para você não esquecer. Apresente a Jesus, coloque diante dele. Em segundo lugar, diga a Deus, usando as suas próprias palavras. Você não precisa ser sofisticado para falar com Deus, escolher uma oração bonita. Não, apenas diga com as suas palavras o que está acontecendo. Eu, pelo menos, quando eu começo a falar com Jesus sobre os meus problemas, minha voz embarga.
Aí parece que Jesus vai fazer a leitura dos meus sentimentos. Vocês já passaram por isso? Você começa a orar, sua voz embarga, você não consegue dizer tudo. Aí você conclui assim: Senhor, Tu sabes o que eu estou sentindo, o que eu estou passando nesse momento. Em terceiro lugar, tape as brechas que impedem você de vencer o maligno. Pode ser a brecha da incredulidade sistemática, pode ser a perversidade, é o pecado recorrente, pode ser a pouca fé, pode ser uma vida Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, uma vida cristã mista, híbrida. Tape essas brechas. Amém? Eu gostaria de dizer que a sua fé pode crescer. Você pode ter uma fé como dos discípulos, microscópica, menor que um grão de mostarda, mas a sua fé pode crescer. Você pode dizer para Jesus como aquele pai: me ajuda a vencer a minha incredulidade. Senhor, faz a minha fé crescer. Eu quero ser um homem de fé. Eu quero ser uma mulher de fé. Eu quero ser um jovem de fé. Você pode fazer essa oração. Quando você estiver lidando com alguma entidade maligna, seja assertivo e use poucas palavras, mas esteja humilde diante de Deus. Esteja humilde na presença dEle, para que você não seja subjugado por causa do seu orgulho. Ele é poderoso para te dar vitória. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero convidar vocês que ouviram esta palavra, porque o tema desta mensagem é: leve seus problemas a Jesus. Foi o que aquele pai fez. E eu gostaria de que, mesmo que houvesse um tumulto santo nessa noite, que você, se movido por Deus for, e em reação à palavra de Deus, se você compreendeu essa palavra, e você entendeu que ela se aplica a você, a sua vida, que você viesse simbolicamente aqui no altar, dizendo para Jesus: eu estou trazendo este ou estes problemas a Jesus, a Ti. Eu estou trazendo essa situação a Ti. E nós vamos orar juntos aqui. Enquanto você vem aqui no altar, nós vamos adorar a Deus com uma canção. E você vai chegando aqui diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você vai começar a dizer a Ele. Você vai começar a expor a Ele a natureza do problema, até onde você entende. Quando começou, o que tem acontecido na sua vida, as coisas que têm te incomodado, como o maligno ainda tem mantido você ou alguém que você ama ainda prisioneiro. Embora nós não saibamos de tudo no mundo espiritual, uma coisa nós sabemos: Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, tem uma palavra de autoridade, e Ele subjuga os espíritos imundos, os demônios, os principados e potestades são vencidos. Fale com Jesus, entregando este ou estes problemas a Ele. Enquanto você ouve essa canção, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã.
preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, querido Jesus, eis-nos aqui diante de Ti. Nós nos apresentamos diante de Ti. Nós estamos trazendo os nossos problemas para o Senhor. Olha para as nossas almas, olha para o nosso coração. Talvez os corações de alguns irmãos aqui estão despedaçados, estão machucados. Senhor Deus, eu te peço, intervenha nestas situações. Emite apenas uma palavra tua, e essa situação poderá mudar completamente. Eu te peço, repreenda o maligno que tem atuado na vida dos teus filhos, na vida dos seus queridos. Repreenda-o, amarra-o, lança-o por terra, que ele não tenha poder sobre estas vidas. Nós ordenamos em nome de Jesus, que Satanás não tenha poder sobre estas vidas. Obrigado, meu Deus, porque aquele pai que estava triste, saiu da tua presença alegre, e com seu filho com a saúde restaurada. Deus querido, que nesta noite a nossa fé seja restaurada, fortalecida ou estabelecida, que nós possamos, ó Deus, nos humilhar diante de Ti todas e quantas vezes for necessário, que possamos confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus amado, em nome de Jesus, estamos trazendo ao Senhor as nossas questões, porque Te amamos, porque confiamos no Teu amor, porque confiamos no Teu cuidado, e porque sabemos que o Senhor está intervindo agora mesmo, e operando milagres, como Tu operaste na vida daquele jovem. Ajuda-nos, ó Deus amado, a cultivar essa intimidade contigo todos os dias, a investirmos nesse relacionamento contigo, a entendermos que o Senhor é o bem maior que temos na nossa existência, e que essa semana seja marcada por um novo posicionamento nosso, e que nós sejamos servos úteis na Tua presença, que nós possamos ser conhecidos como um povo de fé, para que vidas e mais vidas sejam libertas, e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, e andem na Tua presença, em nome de Jesus. É a nossa oração, é a minha oração pelo Teu povo.